Bom dia, minha gente. Vou fazer aqui a correção das questões que eu pedi para vocês fazerem na segunda, certo? Sobre semelhança de triângulos, que é o assunto que a gente está vendo agora. Então, olha só, questão 10 dizia assim: a sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra do poste de altura, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Aí o esquema está aqui, ó. A pergunta é, o que é que a questão pede para você? Dizer a altura do prédio em metro, quanto mede, certo? Aí tem as alternativas aqui. Para calcular, a gente vai fazer por semelhança de triângulos. Então, olha só, a altura do prédio que a gente quer descobrir, podemos chamar de x, certo? Observem que os triângulos aqui são semelhantes, né? Ó, aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus, né? E os raios do Sol são paralelos entre si. Então, a gente vai montar aqui uma proporção para resolver essa questão. Vamos lá, olha só. Posso pegar... Existem várias formas de montar, você tem que analisar a correspondência, certo? Se montar havendo correspondência entre os lados, vai dar certo. Eu vou pegar a altura do prédio dividido por a altura do poste, que é 5. Isso aqui vai ser igual sombra do prédio. Comecei pela altura do prédio, na segunda parte aqui da proporção, vou começar também pela sombra do prédio. Então, 15 dividido pela sombra do poste, que é 3, certo? Então, como foi que eu montei aqui? Eu usei a correspondência, ó, altura dividido por altura, que vai ser igual sombra dividido por sombra, começando sempre do prédio para o poste. Nas respostas de algumas pessoas, eu vi que teve gente que montou assim, ó, altura do prédio dividido pela sombra do prédio, altura do poste dividido pela sombra do poste, também daria certo, sem problema nenhum, certo? Então, olha só, fazendo meio por extremos aqui, a gente vai ficar com x que multiplica 3, que dá 3x, que vai ser igual 5 que multiplica 15, vai dar 75. Então, ficou 3x igual a 75. Vamos passar o 3 para o segundo lado da equação. Ele está multiplicando x, passa dividindo o 75. Então, vai ficar x igual a 75 dividido por 3, que dá 25. Alternativa A era a correta, certo? Aí eu pedi para vocês fazerem também a questão 11, letra A, certo? Vamos fazê-la aqui. Questão 11 dizia assim, ó, determine em cada item o valor das incógnitas. Aí na letra A, a gente tem dois triângulos que são semelhantes, né? E eles já estão na mesma posição, fica fácil de ver quais são os lados correspondentes, ó. Eu tenho que esse lado é correspondente com esse lado é correspondente com esse, e esse lado é correspondente com esse. Então, vamos determinar o valor das incógnitas. Aqui a gente tem na letra A a incógnita, a letra X e a letra Y. Eu tenho que descobrir esses dois valores. Então, aqui vai ter que ser feito duas proporções, uma para o X e outra para o Y. Vou começar pelo X aqui, ó, para descobrir o valor do X, ó. X, vou dividir x por 5 no triângulo menor, que são os lados correspondentes, que vai ser igual, se eu pegar aqui, ó, a parte de baixo com a parte de baixo, não vai dar certo, porque eu vou ficar com x e y na mesma equação aqui, não vai dar para descobrir, certo? Então eu vou fazer o que? Vou pegar 6 por 4, que são dois valores que foram dados em números, né? Então, 6 dividido por 4. Observem a correspondência, ó. Triângulo maior, lado direito, dividido por lado direito, tá aqui. Triângulo maior, lado esquerdo, dividido por lado esquerdo no menor, tá aqui. Aí a gente vai fazer o que agora? Meio por extremos, para descobrir o valor de x.
Então aqui vai ficar x vezes 4, que dá 4x, que vai ser igual 5 vezes 6, que dá 30. Para finalizarmos aqui, vai ficar x igual a 30, dividido por 4, que vai dar x igual a 30 dividido por 4, vai dar 7,5. É o valor de x. Feito o valor de x, agora a gente vai para o valor de y. Vou fazer o valor de y de verde. Ó, fiz o valor de x, vou separar aqui. Agora eu vou para o valor de y, ó. Vou pegar aqui na correspondência y, que é o lado de baixo do triângulo maior, dividido por 6, que é o lado de baixo do triângulo menor. Isso aqui vai ser igual. Comecei do maior para o menor, vou começar do maior para o menor também, ó. 6, que é o lado esquerdo, dividido por 4, que também é o lado esquerdo no menor. Montada a proporção, a gente vai fazer aqui meio por extremos para descobrir o valor de y. Mel na chupeta, né? Ó, 4 vezes y, que dá 4y, que vai ser igual 6 vezes 6, que dá 36. Para finalizarmos aqui, ó, vai ficar y igual, divide o 36, que é o termo independente, pelo 4 que estava junto com o y. Então vai ficar y igual 36 dividido por 4, que vai dar 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Então y igual a 9 é o valor de y nessa questão. Teve algumas pessoas que tentaram fazer a letra B. A letra B eu vou desenvolvê-la aqui com vocês. Ela vai ser feita da mesma maneira que a letra... Vou fazer de preto ela, tá? Vai ser da mesma maneira que as outras. Ó, vamos marcar os lados correspondentes nesse triângulo. Ó, esse lado que é o lado maior, ele vai ser correspondente, e que está de frente para o ângulo reto, ele vai ser correspondente com esse, ó, que é o lado maior no triângulo menor, que está de frente para o ângulo reto. Aí, olha só. Esse lado aqui, que é o segundo maior, que é o lado mediano, ele vai estar correspondente com esse aqui. Observem que esse lado aqui está entre o ângulo, uma linha, e o ângulo reto, ó, que é correspondente com esse outro aqui, que está entre o ângulo, uma linha, e o ângulo reto. E por fim, o lado menor, que é correspondente com o lado menor, certo? Então marcamos os lados correspondentes, ó, lado maior, que está de frente para o ângulo reto, com o lado maior, que está de frente para o ângulo reto no outro triângulo, o lado menor com o lado menor, e sobrou o lado mediano com o lado mediano. Então, para resolver essa questão, a gente faz o quê? Monta a proporção. Queremos descobrir o valor de x. Então, olha só. Posso montar assim, começar desse triângulo para esse. X mais 2, dividido por... Ó, peguei esse lado, vou pegar o correspondente no triângulo menor, dividido por 2. O outro par aqui, que vai ser 12, dividido por 12, dividido por x mais 4. Então vejam que, para montar, a gente fez o quê? Montou a proporção igual às outras contas. Para resolver essa conta, a gente faz a mesma coisa aqui, ó, meio por extremos. Vamos começar com esse lado que tem as incógnitas, né? Ó. Vai ficar x mais 2, que multiplica x mais 4, que vai ser igual a 2, que multiplica 12. Vejam que até aqui a gente não fez nada que não fosse diferente das outras questões. Montamos a proporção, fizemos o meio pelos extremos. Agora, a partir daqui, a gente vai ter que saber desenvolver isso, certo? Como é que a gente desenvolve isso? Ó, vou botar de vermelho aqui.
esse lado da equação aqui, a gente distribui o x, esse primeiro x multiplica todos os termos do outro parênteses. E depois, esse 2 multiplica também todos os termos do outro parênteses. Certo? Então, como é que a gente faz uma multiplicação de binômios? Dessa forma. Primeiro termo multiplica tudo que está no outro parênteses. Segundo termo multiplica tudo que está no outro parênteses. Aqui vai ficar x vezes x. X vezes x, uma letra vezes ela mesma. Bom, o vídeo aqui cortou. A gente tinha parado nessa parte, ó. Vou refazer aqui, repetir, ó. X vezes x, que dá x ao quadrado. Aí agora a gente faz x vezes 4, que dá 4x. Faz o jogo de sinal, mais com mais, boto mais aqui. Agora vamos multiplicar o 2 pelos outros termos do outro parênteses aqui, ó. Vai ficar 2 vezes x, que dá 2x. Mais com mais, que dá mais. Coloco o sinal para separar os termos. 2 vezes 4, que dá 8. Então, essa multiplicação aqui desses binômios deu isso aqui, certo? Repete o sinal de igual e multiplica. A gente vai multiplicar aqui 2 vezes 12, que dá 24. Então, ficamos agora com essa equação aqui, ó, que é uma equação aparentemente do segundo grau e que não está organizada. Vamos organizar, certo? Organizando ela, esse 24 eu vou passar para o primeiro lado para ela ficar igual a zero. Quando a gente trabalha com a equação de segundo grau, a gente trabalha para colocar ela na forma reduzida com o segundo lado igual a zero. Então, olha só. Repetimos aqui o x ao quadrado, que não tem nenhum outro termo que seja x ao quadrado para resolver com ele, então só repete. 4x e 2x, eu posso resolver esses termos que são semelhantes entre si. Então, 4x mais 2x, que dá 6x positivo. Então, mais 6x, ó, resolvemos aqui. Repetimos o 8 e o 24, que era positivo do segundo lado, veio para o primeiro lado negativo. Certo? Aí agora a gente vai fazer o quê? Resolver esses dois termos que são semelhantes para a equação ficar na forma reduzida. Então, ó, repetimos o x ao quadrado, repetimos o 6x, mais 8 menos 24, se eu tenho 8 e devo 24, eu vou ficar devendo 16. Está aqui a equação do segundo grau na sua forma já reduzida. Como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau na sua forma reduzida? Ó, primeiro a gente vai olhar os coeficientes. Precisamos identificar os coeficientes. O A vai ser o coeficiente que está junto com x ao quadrado. Então, A dessa equação vale 1. O coeficiente B é o valor que está junto com x sem ser ao quadrado. Nesse caso, vale 6. O coeficiente C é o número que está sozinho, é o termo independente na equação na forma reduzida. Então, nesse caso, vale menos 16. Então, para resolver uma equação de segundo grau, a gente coloca ela na forma reduzida e vamos trabalhar com esses coeficientes. O A, que é o número que está junto com x ao quadrado, o B, que é o número que está junto com x, e o C, que é o número que não tem letra junto com ele, que é o termo independente. Então, essa equação aqui dá esses coeficientes, certo? E para resolver uma equação de segundo grau, tendo os coeficientes, a gente aplica a fórmula de Bhaskara, receita de bolo. Então, ó, a fórmula eu vou dividir ela em duas partes, certo? Vamos dividir ela em duas partes. Tem gente que trabalha com uma fórmula só, com a parte misturada. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Primeiro a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Qual é o valor desse b, desse a e desse c? São esses valores aqui, certo? E a segunda fórmula, que é para descobrir o x, que vai ser sempre essa aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, certo? Professor, aqui são os coeficientes, deixa eu separar. Os coeficientes, aqui são as fórmulas. Sempre para resolver uma equação do segundo grau, a gente coloca ela na forma reduzida, identifica os coeficientes e usa essas duas fórmulas. Sempre.
aplicação de fórmula, tá? Aplicação de fórmula. Então, para descobrir o valor de delta, que eu vou fazer aqui de vermelho, ó, delta vai ser igual b ao quadrado. Quanto é que vale b nesse caso? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4. A gente repete, esse menos 4 é da fórmula, vezes a. Quanto é que vale a nesse caso? 1. Vezes c. Quanto é que vale c nesse caso? Menos 16. Então agora a gente resolve essa expressão aqui, ó, para descobrir o valor de delta, discriminante da equação. Primeiro de tudo, a gente sempre faz a potência aqui, o ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então sempre começa resolvendo a potência aqui. Cuidado para não querer fazer 6 menos 4, 2. Não, dá errado, certo? Aí agora a gente vai fazer o quê? Primeiro de tudo, resolve a potência. 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36. Depois você resolve essa multiplicação aqui. Ó, fazendo o jogo de sinal da multiplicação, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 4 vezes 1, que dá 4, vezes 16, que dá 64. Aí, por último, é que a gente faz a soma ou a subtração. Então, primeiro a potência, depois a multiplicação, por último a soma. Que nesse caso aqui vai dar delta igual a 100. Está resolvido? Não, porque eu quero descobrir o valor de x. Então, para descobrir o valor de x, a gente vem para essa segunda parte da fórmula. Ó, x igual, substitui a mesma coisa, tá? Esse menos é da fórmula. B, quanto é que vale B? Nesse caso, vale 6. Coloca aqui, ó, no lugar do B, o valor de B dessa equação, que é 6. Repete o mais ou menos, repete a raiz quadrada. Quanto é que vale delta? Acabamos de descobrir que é 100. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quanto é que vale A? Vale 1. Então aqui vai ficar x igual menos 6. Repete o mais ou menos. Extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 que dá 10. Dividido por 2 vezes 1, que é essa parte de baixo, que dá 2. Então, para fechar aqui, a gente vai separar. Nessa parte aqui, um x vai ser usando o mais, o outro x vai ser usando o menos, que a gente chama de x, uma linha. Ó, vai ficar menos 6 mais 10, dividido por 2. Menos 6 mais 10, fica o sinal do maior, né? Tem o 10, tira o 6, vai dar 4. 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o primeiro x a gente descobriu que dá 2. Aí, para o segundo x, toda equação de segundo grau, quase todas, vão ter duas raízes diferentes, certo? Ela pode ter duas raízes iguais, mas, no geral, a equação de segundo grau tem duas raízes, certo? Tem duas soluções. Aí, a segunda aqui, ó, a gente vai usar esse menos. Vai ficar menos 6 menos 10 dividido por 2. Quando chega nessa parte aqui, ó, a gente separa. Para achar o x uma linha, uso mais. Para achar o x duas linhas, uso menos. Então, menos 6 menos 10, que dá menos 16, dividido por 2, que vai dar menos 8. Então, aqui é a segunda raiz. Para questão, quanto é que vale x? Eu tenho dois valores de x, né? A gente tem o valor de x 2 e o valor de x menos 8. Para a questão, como é um tamanho e é um problema, a gente está descobrindo aqui o valor de x. Então, aqui o valor de x não pode ser menos 8, porque se botar menos 8 aqui, daria um tamanho de um lado de um triângulo negativo, e não existe tamanho negativo. Então, a resposta dessa questão aqui, ó, a resposta da questão é x igual a 2. O x igual a menos 8 é uma resposta da equação do segundo grau. Mas a resposta da questão vai ser só a positiva, porque a gente está trabalhando com geometria, e na geometria não existe tamanho
com valor sendo negativo, certo? Então, minha gente, a gente vai ver esse assunto, equação do segundo grau, ainda esse ano, certo? Então, aproveitei esse gancho aqui, coloquei essa questão para a gente ver como é que pode ser usada na geometria, certo? Se você se deparar com isso, der uma equação de segundo grau, organiza, coloca ela na forma reduzida e, no geral, para resolver uma equação de segundo grau, você vai usar essa fórmula aqui, certo? A fórmula de Bhaskara. Acha os coeficientes A, B e C e substitui nas fórmulas, certo? Então, bem tranquilo, certo? A gente vai ver esse assunto mais à frente. Vamos ver, vamos estudar ele bem direitinho, tá? Mas fica aí já essa introdução, certo? Para quem já estudou ano passado, tá revendo. E se nas questões que a gente tiver de geometria pela frente cair uma equação de segundo grau completa, a gente vai fazer dessa forma aqui, certo? Valeu!